Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Eu juro que eu tentei fazer um look básico, mas não foi hoje. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo de leituras do mês pra vocês, em que eu falo tudo que eu li no mês de março. Então bem-vindos ao meu Lidos do mês de março. Vocês sabem que eu faço parte do Destronados, que é um grupo de leitura coletiva de Trono de Vidro. A gente tá lendo desde o primeiro livro de Trono de Vidro desde o ano passado. No mês de fevereiro, a gente leu Império de Tempestades, só que a gente sempre deixa uns 2 primeiros dias do próximo mês, uns 2 dias de tolerância, assim, e também pra gente fazer a discussão, porque a gente faz lives de discussão de cada livro. E aí, digamos que eu deixei pra ler meio que tudo em cima da hora, como eu sempre faço. E eu acabei lendo mais da metade de Império de Tempestades no começo de março. Império de Tempestades, da Sarah J. Maas, é o 6º livro da série. Esse livro aqui é destruidor e foi uma releitura também, porque eu já tinha relido ele, apesar de eu não lembrar de quase nada, então foi quase como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Vou deixar aqui nos cards a live de discussão. Esse livro é maravilhoso. É nesse livro aqui que a gente vê todos os pontos soltos dos 6 livros se juntando, plots e personagens se encontrando, revelações bombásticas. Na verdade, no final desse livro são feitas revelações de mistérios que estão sendo desenvolvidos desde o primeiro livro da série. Nesse aqui, ela acertou muito. Ao mesmo tempo que eu tava lendo esse livro, eu estava meio que lendo The Perfect First, da Maya Hughes, no meu Kindle. Esse é o primeiro livro da série Fulton You. Essa capa, gente... O que eu posso dizer pra vocês? Eu gosto de ler esses romances new adult porque eles são bem confortáveis de ler, são bem fáceis e rápidos, eu não preciso usar muito neurônio, que nem eu preciso pra ler as fantasias. Vocês sabem que eu adoro a série Off Campus, Amores Improváveis, da Elle Kennedy. Já tinha ouvido falar sobre Fulton You no Twitter, e eu pensei, nossa, deve ser alguma coisa parecida. Assim, sim, tem a mesma premissa, né? É sobre, basicamente, uma garota que é uma nerd, assim, o estereótipo de nerd. Ela teve homeschooling a vida toda, ela estudou dentro de casa, então do nada ela vai pra universidade e aí ela quer viver experiências e não sei o que, e aí é aquela coisa toda da garota que não quer mais ser virgem, o carinha, o capitão do time de futebol, eu não sei se ele é capitão ou se ele é tipo um dos principais jogadores lá, e aí sem querer eles acabam se conhecendo e fazendo uma amizade, meio que um friends to lovers, amigos que se tornam amantes, e a gente tem um romance entre esses dois aí, entre a nerdola e o jogador de futebol americano. Eu penso, claro, você já passou da idade dessas coisas, né? Ai, gente, não, né? Me deixa em paz. Então eu fui com essa expectativa de ser um livro pra eu me divertir, pra eu passar o tempo. E... esse livro acabou me surpreendendo, de certa forma. Apesar dele ser, assim, o começo dele você ficar até um pouco incomodada por causa do tamanho estereótipo que tem esses dois personagens e os diálogos, às vezes, um pouco bobinhos também. Mas, assim, nada do que eu já não tava esperando, sabe? Eu não fui procurando uma obra da literatura moderna. Não, gente. Eu tento esperar uma coisa dos livros que eles não são. Quando eu procuro um livro, eu tento ter consciência do que aquele livro vai me trazer pra eu não me ferrar. Então eu me considero uma pessoa muito consciente nesse quesito. E esse livro acabou me surpreendendo, porque o carinha não. O carinha é básico demais. Ele é gente boa, mas ele é um padrão básico, não traz nada de inovador. Agora, a menina me surpreendeu, e o arco dela, o arco familiar dela, né, me surpreendeu também. Porque ela tem essa relação muito abusiva com o pai, em que ele coloca mas muita pressão em cima dela, fora do normal. É uma coisa extremamente tóxica, e em relação à mãe dela também, que vive ali dentro daquela casa completamente sem fala. E a gente vê uma mágoa muito grande e uma vontade muito grande de sair pro mundo dessa garota, que agora eu nem lembro o nome, é Stephanie, eu acho que é. E o carinha, nossa, o carinha Reese. Então esse plot da família dela e de como ela acaba se libertando disso no final do livro, com a ajuda também do Reese, que se torna meio que o namorado dela, isso pra mim foi muito bom dentro desse livro. Pra mim esse foi o diferencial, assim. Eu achei que isso foi desenvolvido de uma forma muito boa, que eu não tava esperando, né? Eu achei que ia permanecer aquela coisa estereótipa, mas acabou que teve uma profundidade nesse plot que eu achei muito interessante e gostei bastante. Depois disso eu li Armadilha para Lobo, que é o primeiro livro da coleção Abraquaridabra, que basicamente são recontos de contos de fada, mas com protagonismos LGBT. Inclusive, esse é um projeto da Associação Boreal. Eu adorei esse livro e eu gravei uma resenha específica sobre ele, então não vou falar muito sobre ele aqui. Mas eu só digo que eu adorei esse livro, eu quero muito continuar lendo os livros da coleção Abraquaridabra, e esse é o livro que tem o reconto de Chapeuzinho Vermelho, só que sáfico.
Agora, como essa autora fez isso, gente? Um sabor muito grande, mas calma. Tem toda uma questão sobre populações indígenas também nesse livro que foi incrível. Mas enfim, eu vou falar mais disso na resenha, que vai sair, se eu não me engano, semana que vem ou na próxima. Eu li também Pequena Nuvem de Magalhães, da Maria Clara Lacerda. Eu adorei esse livro. Esse livro foi uma parceria da Maria Clara comigo. Ela me enviou o livro. É o primeiro romance LGBT dela que tá sendo publicado. Um sabor muito, muito bom. Eu fiquei muito triste quando esse livro acabou. Até agora eu não sei se eu superei esse final. A gente vê a história do Nico Panini, que é ex-guitarrista dessa banda de rock nacional, que é super famosa, que é a Pequena Nuvem de Magalhães. E ele acaba descobrindo que o pai foi assassinado. Ele vai investigar esse assassinato junto com o arqui-inimigo público dele, que é o vocalista da banda, o Ulisses Bragantino. E assim, gente, muitos sentimentos, mas eu vou falar mais na resenha que eu vou postar em breve. Eu também li From Blood and Ash, da Jennifer Armentrout, que é essa fantasia que eu achei que seria uma fantasia adulta, mas teve um tom diferente pra mim. Apesar de ter gostado da proposta do universo muito, algumas coisas nesse livro eu não consegui engolir. Enfim, você pode saber mais na resenha que eu postei aqui já, que eu vou pôr aqui nos cards. E por último, o último livro que eu li em março foi Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas, também com os Destronados, obviamente. Esse aqui é o famoso livro do Cale, que é um dos protagonistas da série desde o primeiro livro e que muitas vezes ele não agrada a todos. Eu sempre tive uma opinião muito dividida em relação a ele. Eu acredito que ele é um personagem com defeitos, sim, mas não são totalmente injustificáveis. Em todas as discussões de Destronados vocês vão ver que eu tô lá sempre. Apesar de defendendo ele, eu também não passo a mão na cabeça dele sobre várias atitudes. E eu adorei esse livro. Eu não sei se tem alguma coisa que essa autora possa escrever que não me agrade, porque eu gosto muito do estilo de escrita dela. É um estilo de escrita que a maioria das pessoas gosta, é muito descritivo. E, inclusive, nesse livro aqui a gente vê um universo totalmente novo. A gente sai de Erilé, a gente sai daquele continente onde se passa a história de Turão de Vidro. E a gente acompanha o protagonista desse livro, que no caso agora é o Cale, nessa jornada dele pra ele ser curado, por causa de eventos que aconteceram no final do 5º livro da série Rainha das Sombras. Aqui a gente tem um universo novo, personagens novos, novas informações que são muito importantes pra ler o último livro da série, que é o Reino de Cinzas. Apesar de não ser porque a autora se estendeu tanto nele, eu acho que ele é essencial. E pra mim, o sabor desse livro foi Nesryn e Sartaq. A Nesryn é uma personagem que já foi introduzida no universo anteriormente, o Sartaq é um personagem novo. Pra mim, o arco da Nesryn aqui foi o sabor a mais. Também temos Irene, temos muitas coisas aqui que são muito boas. Eu achei que às vezes a autora se perdeu um pouco aqui e ali, mas no geral eu gostei muito do livro e também vou deixar a discussão aqui nos cards pra vocês assistirem, que a gente fez a discussão recentemente desse livro e foi muito divertido, a gente secou o livro. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre a escrita da Sarah J. Maas, novamente, é que ela sabe como escrever essas cenas que causam arrepios, assim, na gente. Ainda mais considerando que a gente já leu, sei lá, 6 livros da série, a gente já tá tão acostumado com esses personagens, com esse universo. Ao mesmo tempo que ela traz essas coisas novas, ela ainda mantém essa atmosfera épica. E uma coisa que eu falei na discussão de Torre... Uma coisa que eu falei na discussão de Torre, e que não tem como negar, é que a Sarah escreve muito bem cenas de sexo. Ela faz isso de uma maneira que não fica vulgar, não te dá vergonha alheia, não chega a ser exatamente floreada e poética, mas uma coisa que ao mesmo tempo que não sai do limiar da fantasia, e obviamente da ficção, é uma coisa que é bonita, mas não é exagerada, muito fora do comum, sabe? Então eu gosto muito disso nela também, que ela não precisa ficar falando que a protagonista gozou 50 vezes e atingiu o Nirvana. Eu vou continuar falando que a cachorra latindo no fundo, porque ela não vai parar. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de março. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, por favor. Isso me ajuda muito. Comente aqui embaixo. Por favor, falem comigo, porque eu sinto que tem várias pessoas que assistem os meus vídeos, mas não comentam, não falam comigo. E eu sinto falta de vocês, tá? Então, por favor, falem aqui. Eu adoro essa interação, de verdade. O canal chegou a 10 mil inscritos e eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo pela confiança de vocês. Lembrando que se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Isso é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.